boas-vindas para você para mais um estudo de Em Busca da Verdade. Um estudo bíblico no lar, no conforto da sua casa. Nós estamos abrindo nossos corações para a palavra do Senhor. De fato, nós dissemos ao abrir a sua Bíblia, abra também o seu coração, examinando as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus Cristo. Na nossa lição passada, nós estivemos estudando sobre Abraão, o pai da fé, o fato que ele creu em Deus e isto lhe foi imputado como o para a justiça. E como ele recebeu uma promessa de Deus de ser um pai de muitas nações. Nós vimos dentro da aliança que ele recebeu, de que seria dado um país, que seria Canaã, ele haveria de herdar o país de Canaã, e que a sua posteridade seria como as estrelas do céu e como a areia do mar. Ele teria não somente uma descendência carnal, mas ele teria também uma descendência espiritual, e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Nós também encontramos de que os gentios se tornam herdeiros de Abraão quando eles creem em Deus mediante a medida da fé que for colocado em seus corações. Cada pessoa tem recebido de Deus uma medida de fé. E nós encontramos esta verdade em Romanos capítulo 12 e versículo 3, onde diz que Deus repartiu a cada um uma medida de fé. E no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 3, nós encontramos de que, na verdade, o versículo 5, Romanos 4, versículo 5, diz: para aquele que crê em Jesus Cristo, sua fé lhe é atribuída como justiça. Portanto, o fato de eu crer no Senhor Jesus Cristo, o fato de eu colocar a minha fé em Deus, isso atribui para mim justiça, ou seja, faz com que eu esteja caminhando em direção daquilo que é justo diante do Senhor. Também nós vimos ao respeito do batismo, de que o batismo é um sinal de entrar na nova aliança, da qual nós vamos falar a partir da sexta lição aqui em Busca da Verdade. Nós estamos agora continuando com o nosso estudo bíblico, e nós estamos entrando hoje na quarta dispensação, que é a dispensação da promessa, onde nós paramos na última lição. E estivemos estudando, e estamos estudando ainda sobre Abraão. Abraão foi escolhido como um homem de Deus, um homem que amava a Deus, para ser o pai de muitas nações. Ele é o pai da fé, porque foi mediante a fé na palavra, na promessa que Deus deu para ele, que ele alcançou justiça diante de Deus. Ele havia recebido da parte do Senhor uma promessa de ser um pai de muitas nações, como nós havíamos lido aqui em Gênesis capítulo 17. Nós lemos aqui, diz aqui, quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Gênesis 17, versículo 2 agora. E firmarei o meu pacto contigo e sobremaneira te multiplicarei. Ao que Arão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou dizendo: quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo e serás pai de muitas nações. Não mais será chamado Abraão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Então ele tinha recebido de Deus essa promessa, mas ao passar os anos, ao passar o tempo, ele não via produto ou fruto em Sara, porque Sara havia ficado estéril e eles não podiam ter filhos. Então, ele, assim mesmo, continuou firme na sua fé,
Mas chegou um momento que cansou, como todos nós às vezes cansamos de confiar e crer nas promessas que nos são feitas, e ele cansou também. E ele se precipitou. Sara acabou dando para ele uma serva, através do qual ele teve um filho pelo nome de Ismael. Ismael, por sua vez, se tornou também o pai das nações árabes, mas Ismael não era de forma alguma o filho da promessa. Não, ele não era o filho da promessa, porque Deus havia prometido para Abraão e para Sara que daria para eles um filho que seria justamente o filho deles e filho da promessa. Ismael havia vindo, era filho da serva, mas, no entanto, Deus cumpriria com a sua promessa ao decorrer do tempo. E não demorou muito. De fato, no capítulo 17, Deus relembrou a Abraão da sua promessa, e disse no versículo 6, ele disse: far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu pacto contigo e com a tua descendência depois de ti, em suas gerações, como pacto perpétuo, para te ser por Deus a ti e a tua descendência depois de ti. Dar-te-ei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Então, eles continuaram crendo no Senhor, e não foi muito tempo que Deus deu para eles um filho, o filho Isaque. Este sim era o filho da promessa. Nós encontramos a história do nascimento de Isaque no capítulo 21 de Gênesis, e diz a palavra do Senhor: o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe ordenara. Ora, Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então, a partir de agora, eles tinham o filho amado da promessa em seu lar. Deus, por fim, havia cumprido com a sua promessa. Eu quero afirmar para todos os nossos estudantes da palavra de Deus que Deus sempre vai cumprir com a sua promessa. Deus nunca vai falhar com as promessas que Ele tem feito dentro da sua palavra. Eu quero encorajar você hoje para ouvir e prestar atenção no estudo que nós estamos fazendo, porque isto é um alicerce para nós podermos entender as grandes promessas que Deus tem nos revelado mais tarde na sua palavra concernente à nossa salvação e à vida abundante que Deus tem reservado para nós. Ao decorrer do tempo, Isaque cresceu e se tornou um jovem, e Deus voltou a falar com Abraão e chamou Abraão para ir e para sacrificar o seu único filho a Deus. Isto deveria ter sido um momento muito difícil na vida de Abraão. Havia esperado por muitos anos por aquele filho, havia esperado por muitos anos o nascimento daquele pequeno, observou ele crescer e amadurecer, e hoje já era um jovem, e agora Deus está chamando ele para que ele vá e sacrifica aquele filho a ele. Mas Abraão
não duvidou. Ele era o pai da fé. Ele não duvidou. Ele tomou seu filho, seu único filho Isaque. Encontramos esta história no livro de Gênesis, capítulo 22, onde ele tomou seu filho, seu único filho Isaque, e o conduziu até o monte, creio que foi o Monte Moriá, onde ele foi ali para sacrificar o seu filho a Deus. E enquanto eles estavam na viagem, Isaque notou que eles tinham a lenha, eles tinham o cutelo, eles tinham todas as coisas necessárias para fazer o sacrifício, só que eles não tinham o sacrifício próprio. E Isaque perguntou ao seu pai: pai, aqui está as coisas. Nós encontramos isto no versículo 7 do capítulo 22. Isaque disse a seu pai, meu pai. E Abraão respondeu: eis-me aqui. E disse: meu filho, eis o fogo e a lenha. Onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão, o pai da fé, disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. E quando eles chegaram ali para subir ao monte, ele disse para os seus servos, ele disse para eles: ficai-vos aqui com o jumento. E eu estou lendo do versículo 5 do capítulo 22. Ficai-vos aqui com o jumento, e eu, o mancebo, iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Veja só a palavra que ele usa, ele diz: voltaremos a vós. Ele sabia que havia sido ordenado para ir e sacrificar o seu filho, mas por causa da confiança que ele tinha na palavra de Deus, na promessa de Deus, que Isaque seria o seu herdeiro e de que de Isaque nasceria uma nação muito grande. Ele sabia que Deus tinha, mesmo sendo morto, Isaque tinha, Deus tinha o poder para ressuscitar Isaque da própria morte. Inclusive, ele responde para Isaque a pergunta que ele fez para ele: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Ele responde e diz: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois foram e caminharam juntos até o lugar do sacrifício. Então ele fez o altar, construiu o altar, ergueu o altar, colocou ali a lenha e tal, e amarrou então Isaque, tomou Isaque, amarrou suas mãos e foi colocar Isaque em cima do altar. Colocou ele em cima do altar, tomou o cutelo em suas mãos e estava levantando a mão para tomar a vida do seu filho, quando Deus disse: para, Abraão, eu sei agora que tu me amas, eu sei agora que tu confias em mim. Veja o versículo 12 do capítulo, versículo 11 do capítulo 22. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a mão sobre o mancebo ou sobre o jovem, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negastes o seu filho, o teu único filho. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos revela de que no livro de João, capítulo 1 e versículo 29, que Jesus Cristo, na verdade, foi o nosso Cordeiro e que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Abrimos a nossa Bíblia em João capítulo 1 e versículo 29, diz: no dia seguinte, João viu a Jesus e clamou e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através destes versículos, nós podemos entender
que Jesus Cristo veio tomar o nosso lugar. Isaac foi poupado porque Deus providenciou um cordeiro para tomar o lugar dele ali naquele altar. Mas ele, na semelhança de Cristo, estou me referindo a Isaac, ele se entregou voluntariamente para ser o sacrifício, mas Deus providenciou outro sacrifício para tomar o seu lugar. Estamos ainda continuando com a linhagem, essa linha vermelha que nós estamos vendo em nosso cartaz. Estamos vendo que isto demonstra a linhagem do Redentor prometido. Isaac, por sua vez, teve 2 filhos. E estes 2 filhos Esaú foi o seu primeiro e Jacó seu segundo. Na verdade, eles eram gêmeos, nasceram no mesmo dia. Esaú nasceu primeiro, bastante cabeludo, diz a palavra do Senhor. E no capítulo 25 de Gênesis, nós encontramos onde ele nasceu bem cabeludo, mas agarrado em seu calcanhar veio então Jacó, logo após. E esses eram 2 jovens que tinham muita diferença entre eles. Esaú era um caçador, um homem do campo, enquanto Jacó era um homem mais caseiro e desfrutava mais do seu lar e da casa, e aparentemente na cozinha, cozinhando, assim por diante. Isaac amava mais a Esaú, que era na verdade o seu primogênito, mas Rebeca amava mais a Jacó, que era o menino que era mais de casa. Naqueles dias era muito importante ser o primeiro filho, porque o primeiro filho sempre herdava uma porção dobrada da herança do pai. E também recebia uma bênção predita sobre o filho no dia ou quando se aproximava a morte do pai. E Jacó sabia da importância desta bênção de primogenitura, como se chamava. E ao decorrer da vida deles, Jacó desejava muito receber esta bênção de primogenitura. E aconteceu um certo dia que Esaú estava ao campo, havia passado vários dias caçando e estava, na verdade, cansado e havia voltado para casa com fome e entrou dentro da casa e pediu para Jacó um prato de comida. Era um prato de feijoada, de lentilhas, e ele pediu aquele prato para comer, e Jacó disse para ele: olha, eu não vou dar comida nenhuma para você, até que você me venda a sua primogenitura. Esaú desprezava essa primogenitura, não achava de grande importância, e não deu muita importância àquele momento. Ele disse: claro, pode toma, pode ficar com você mesmo. E Jacó disse: olha, eu quero que você me jura que essa primogenitura é minha. Então ele jurou que a primogenitura pertenceria então a Jacó. Foi algo muito errado. Deus tem muitas bênçãos para dar para as nossas vidas e não devemos desprezar essas bênçãos. São bênçãos de primogenitura. Você pode ser um filho de Deus se você ao menos desejar ardentemente as bênçãos que Deus tem reservado para você. Então, aconteceu que ao longo dos anos, ao passar dos anos, aquilo foi esquecido e Isaac envelheceu. De fato, ele ficou de tal maneira que ele não podia mais enxergar e estava aproximando os dias da sua morte. E ele chamou Esaú e disse: olha, eu quero que você vá ao campo, eu quero que você ache ali um animal e traga e faça um prato de lentilhas para me comer da sua mão, porque eu estou pronto para morrer e eu quero abençoar você com a bênção de primogenitura. E Esaú então saiu
para fazer a sua caça e sem saber que Rebeca, sua mãe, havia ouvido esta conversa. Então aconteceu que Rebeca chamou então Jacó e disse: Jacó, eu quero que você venha, vá aí, mate, me traga 2 cordeiros, a carne de 2 cordeiros e suas peles, porque eu vou preparar umas lentilhas para o seu pai, porque nós vamos agora adquirir a primogenitura no lugar do seu irmão. E Jacó queria saber como que ela ia fazer isso, porque Jacó era um homem que era coberto de pelos, era muito cabeludo mesmo, e ele não tinha pelo nenhum no seu corpo. Ele não sabia como ele ia enganar o seu pai, porque certamente o pai iria pedir para tocá-lo. Mas Rebeca tinha tudo calculado na sua cabeça. É verdade. E então ela preparou essas lentilhas, e ela deu o prato na mão de Jacó, e depois ela havia já também preparado aquelas peles, e havia colocado nos braços e no pescoço de Jacó, e preparou ele tudo direitinho com as roupas de Esaú, e enviou ele lá dentro do quarto do pai, para ele entregar o prato de lentilhas e receber a bênção da primogenitura. O pai, ouvindo a sua voz, disse: olha, é voz de Jacó, mas é o cheiro e a pele de Esaú. Então ele deu a bênção para Jacó, em vez de dar aquela bênção para Esaú. Foi uma coisa interessante ao observar o que aconteceu. Ele disse mais para Isaac. Eu estou lendo do capítulo 27, onde ele realmente dá a bênção para Jacó. Estou lendo do capítulo 27 de Gênesis, capítulo 27 e versículo 27, e ele diz assim: e ele se aproximou e o beijou. E seu pai, sentindo-lhe o cheiro das vestes, o abençoou e disse: eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe dê do orvalho do campo, do céu, orvalho do céu, e dos lugares férteis da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurvam a ti. Sê Senhor de seus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvam a ti. Sejam malditos os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E a partir daquele momento, Jacó havia safado, né? A bênção da primogenitura do seu irmão. E ele tomou essa bênção de primogenitura, e quando Esaú chegou, e ele por sua vez preparou um prato de lentilhas, sem desconfiar de nada, preparou um prato de lentilhas e se preparou, se vestiu e entrou dentro do quarto do seu pai para apresentar para ele aquele prato e receber a bênção. Ele então soube que o seu irmão esteve ali antes que ele. E perguntou Isaque, seu pai, versículo 32 do capítulo 27, quem és tu? E respondeu ele: eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque, e estremecimento muito grande, e disse: quem, pois, é aquele que apanhou caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que tu viesse, e abençoei-o, e ele será bendito. E Esaú, ao ouvir as palavras de seu pai, brandou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E respondeu Isaque: veio o teu irmão, e com sutileza tomou a tua bênção. Que coisa, que
que Esaú, por todos aqueles anos, havia desprezado. E agora, no último momento, queria receber a bênção. Mas ele havia vendido e trocado o direito de primogenitura por uma tigela de lentilhas alguns anos anteriores. É importante que nós visamos as promessas que Deus tem dado para nós. O inimigo das nossas almas deseja nos safar as bênçãos que Deus tem reservado para as nossas vidas. E às vezes, se não tomarmos cuidado, vamos trocar essas bênçãos ricas que Deus tem para nós por coisas que são insignificantes e que são passageiras. Esaú, é claro, ou seja, Jacó, é claro, teve que fugir da sua casa. Sua mãe preparou uma mochila e o mandou embora e disse que era para ele correr, porque Esaú queria matá-lo. Esaú, por sua vez, se tornou também, foi para as terras de Edom, e ali ele habitou ali pelo resto dos seus dias. Mas Jacó foi e teve que correr para fugir da morte do seu irmão. Ele foi para ir para as terras onde Rebeca havia se criado. E ali ele foi morar e habitar com o seu irmão Labão, o irmão de Rebeca, o tio de Jacó. E ele trabalhou por Labão por alguns anos, e foi durante aqueles anos que ele casou com duas mulheres, Lia sendo a primeira e Raquel sendo a segunda. Mas a caminho para a casa de Labão, Jacó teve um sonho, onde ele viu os anjos descendo por uma escadaria e subindo para o Senhor. E no topo daquela escada estava o Senhor ali. E enquanto sonhou, estava posta sobre uma escada cujo topo chegava ao céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E por cima dela estava o Senhor, que disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. E esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Deleitar-te-ás para o ocidente, para o oriente, e para o norte e para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo que lhe tenho falado. Então aqui Jacó recebeu a bênção de Abraão. Havia sido dado a Abraão, agora desceu para Isaque e agora para Jacó. Jacó recebeu a promessa, a grande promessa que havia sido dado para Abraão, de se tornar uma grande nação. Agora estava na mão de Jacó. E ele seguiu viagem, foi e trabalhou para seu tio Labão, e foi também enganado por ele, mas com muita riqueza ele saiu daquela terra e estava voltando para rever o seu pai. A sua mãe já havia falecido, ele nunca mais viria a sua mãe, mas no caminho ele temeu, porque ouviu falar que seu irmão estava saindo ao seu encontro. Ele temeu muito e ele começou a se ajeitar para ir ao encontro do seu irmão. Ele mandou na frente todo o seu gado, seus pastores das ovelhas, do gado, mandou tudo na frente. Depois mandou a sua família também na frente. E ele ficou atrás, esperando uma oportunidade para ir ao encontro do seu irmão. Mas acontece que ao dormir à noite, ele teve uma luta com um anjo. Nós encontramos esta história no livro de Gênesis, capítulo 32. No capítulo 32, versículo 24, Jacó havia ficado só, e ele diz: Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Estou lendo a partir do versículo 24.
Gênesis 32 e versículo 24. Ele está retornando para ver seu irmão. Havia passado aproximadamente 20 anos lá com o seu tio Labão. Ele está agora retornando para ver a sua família, para ver seu pai. E seu irmão está saindo ao encontro dele. E veja o que acontece. Jacó, porém, ficou só e lutava com ele um homem até o romper do dia. Versículo 25 do capítulo 32 de Gênesis. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a conjuntura da coxa e se deslocou a conjuntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. E disse o homem, deixe-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. Então lhe disse, qual é o seu nome? E ele respondeu, Jacó. Então ele disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. Aqui nós encontramos a história, o início do povo de Israel. O pai daquela nação era na verdade Jacó, que o seu nome foi mudado para Israel. Agora, ele era um homem novo, ele era um homem diferente. Nós lemos aqui onde foi tocado a conjuntura do seu coxo, e agora ele mancava por tudo que lugar que ele ia. E se perguntavam a ele, Jacó, por que você está mancando? Porque eu teve um encontro com Deus. Eu quero encorajar você hoje. Deus quer ter um encontro com você. O que você está sentindo agora na sua sala, aquilo que você está sentindo é a presença de Deus. Deus está tocando e está operando hoje e agora em sua vida. É por isso que você está estudando a palavra de Deus, porque você quer conhecer mais da palavra do Senhor. E a sua coxa foi tocada, ele foi um homem transformado. A partir de hoje, ele não era o mesmo homem. Deus quer transformar também a sua vida. Através deste encontro que você terá com Deus, Deus vai transformar a sua vida e você vai desfrutar com abundância da vida que Ele tem para dar para você. Nós estamos agora passando a conhecer mais da família de Jacó e dos seus 12 filhos. Ele teve, na verdade, 12 filhos, pelos quais os nomes são Ruben, Simeão, Levi, Judá, Zebulão e Isacar. Vamos colocar aqui no nosso quadro para que você possa acompanhar aqui na nossa leitura. Ruben, Simeão, Levi, Judá, que é a linhagem, né, do Redentor prometido, né, a linha vermelha, quer dizer que através desta pessoa virá então aquele que iria restituir o homem à sua posição primária, ou seja, a posição que ele tinha com Deus. Reconstituir, reformar, restaurar, melhor dito, o relacionamento com Deus. Este é o objetivo. Deus está criando esta situação para restaurar o homem a relacionamento com Ele. Outro filho, Zebulão, Isacar, Dan, Gade, Aser, Naftali, José, da qual, na verdade, as tribos pertenceram, então, Efraim e Manassés, que eram filhos de José, e também Benjamim. Esta história de Jacó é uma história muito linda, porque de todos os seus filhos, ele teve um filho que era, na verdade, um filho muito querido para ele, isto era o filho de José. No livro de Gênesis, capítulo 48, é onde nós encontramos os ensinamentos sobre a vida de Jacó, dos seus filhos que haviam lhe nascido. Encontramos também
onde eles estão, onde Jacó adoece e onde ele abençoa os filhos de José. Isto já é pulando bastante na frente para explicar o fato que no lugar de José ficou os filhos de Efraim e de Manassés. Mas nós vamos adiante aqui para explicar ao respeito do relacionamento que Jacó teve com José, o seu filho favorito. José era uma pessoa de casa, era uma pessoa que Jacó não permitia que vivesse nos campos, cuidando das ovelhas e do gado do pai. Ele deixava isso com os outros irmãos. Ele mantinha José mais perto de casa. De fato, José era filho de Raquel, que era a esposa, na verdade, mais amada por Jacó. E então ele abençoava Jacó mais do que os seus outros irmãos. E José teve um sonho, ou, na verdade, teve alguns sonhos que demonstraram que em algum tempo, em algum dia, os seus pais e os seus irmãos iriam inclinar-se diante dele, iam se dobrar diante dele. Os seus irmãos lhe odiaram mais por causa destes sonhos que ele estava sempre contando. E ele tinha o hábito de ser enviado pelo seu pai Jacó ao campo para visitar os seus irmãos que viviam no campo, cuidando do gado, como também das ovelhas. E levava para eles comida, levava roupas e notícias da família. E acontece que numa destas visitas, eles surpreenderam José e o apanharam, bateram nele e jogaram ele num poço seco e tomaram um casaco lindo de cores que o seu pai lhe havia dado e o venderam como escravo para o Egito. Mas havia ali um irmão que se interferiu no processo todo. De fato, foi a sugestão de Judá, o irmão dele, que sugeriu que ele fosse vendido como escravo para o Egito, porque, na verdade, os seus irmãos queriam matá-lo. Eles queriam terminar de vez com este menino. Mas Judá interrompeu aquele processo e disse: olha, vocês não vão matar, vamos vendê-lo. E acabaram vendendo ele por 20 moedas de prata para uns mercantes que estavam indo para o Egito. E José, claro, não podia entender o que estava acontecendo. Mas ele era um rapaz que resolveu no seu coração de honrar a Deus e deixar a sua vida nas mãos de Deus. Eu convido você hoje para deixar hoje a sua vida na mão do Senhor. Ao orar hoje, ao findar a nossa lição, eu gostaria que você orasse comigo e que você apresentasse a tua vida como Jacó fez. Que você apresente a sua vida. Talvez você não entenda a situação da sua vida e as coisas que você está passando, mas saiba de que Deus sabe onde você está. E se você render a tua vida a Deus, Ele vai, por sua vez, cuidar de você. Glória a Deus. José, por sua vez, foi levado até o Egito. E lá ele foi vendido para um tal de Potifar. Este homem era um homem no governo do Egito, era um homem que era um capitão da guarda daquele país, um homem de nível, um homem de posição, e ele foi vendido como escravo. E José, no seu coração, decidiu: olha, eu vou fazer o meu melhor. Não importa a situação na qual eu me encontro, eu vou fazer o meu melhor aqui. Eu vou servir bem o meu mestre. Então ele serviu bem. E a conclusão era que ele acabou recebendo
toda aquela casa na sua mão para cuidar daquela casa inteira e recebeu muito favor aos olhos daquele homem chamado Potifar. Mas, ao decorrer do tempo, a esposa de Potifar começou a fazer convites a José por diferentes coisas e para cometer imoralidade com ela, e ele rejeitou completamente aquele desejo, aquelas coisas, e ele fugiu dela. E ao fugir dela, ele foi lançado na prisão. Ela tomou parte da sua roupa, rasgou a sua roupa, fez acusações falsas contra ele. Ele foi lançado na prisão. E essas coisas acontecendo, ele não podia entender. Mas no seu coração, a única maneira que José pôde lidar com essa situação era, na verdade, perdoando em seu coração. Sim, perdoando. Ele interpretou alguns sonhos lá dentro da prisão que se cumpriram, e depois de um tempo foi chamado para interpretar um sonho do faraó. Sim, e na interpretação deste sonho, ele revelou para o faraó que o Egito iria passar por uma grande fome e de que o faraó precisava se preparar, amém, para aqueles dias. E ele elegeu José como o primeiro-ministro para cuidar do país e para ele preparar o povo do Egito para aquele momento de fome. Eu gostaria de enfatizar aqui o fato de José poder lidar com a situação que ele estava enfrentando. Era uma situação impossível. Ele tinha todo o direito a se encher de raiva e de ira e de tudo mais. Mas ele preferiu em seu coração de perdoar os seus irmãos. A esposa de Potifar não tinha culpa, não, na verdade, das acusações, era simplesmente parte de todo o processo. A culpa estava, na verdade, nos irmãos de José. Mas chegou o dia, no dia de grande fome não somente sobre o Egito, mas grande fome sobre toda aquela terra conhecida daquele lugar, que também a família de José estava também enfrentando. E veio então os irmãos de José para pedir comida na terra do Egito. Quando ele viu seus irmãos, ele começou a fazer algumas ações de vingança contra os seus irmãos. Mas o Espírito de Deus estava movendo-se sobre a vida de José, porque lá dentro do seu coração ele já tinha perdoado aquilo que eles tinham feito tantos anos atrás. Eu quero hoje, agora, olhar para dentro da sua vida. Eu quero que você peça que Deus observe e olhe para dentro do seu coração. E nós podemos ver quantas coisas pessoas têm feito contra nós. E talvez coisas que nós precisamos perdoar. Nós também precisamos lembrar de que muitas coisas que têm acontecido conosco são apenas coisas que têm acontecido ao decorrer do processo das nossas vidas, mas a culpa primária está no fato que nós somos pecadores. E uma vez que nós nos arrependemos do fato que somos pecadores, Deus tira de nós e nos limpa de todo o pecado, e nós podemos viver as nossas vidas de maneira mais plena. Mas eu gostaria de enfatizar aqui que José perdoou seus irmãos, convidou seu pai e todos os seus familiares para vir para o Egito, e eles se acomodaram no Egito. Na verdade, isto não era da vontade de Deus. Deus havia dado a terra de Canaã para eles, mas agora eles estavam no Egito, escravos ali no Egito. E agora Deus precisou
preparar agora um libertador. Sim, ele tinha que libertar o povo de Israel. José morreu, o faraó que o conhecia também faleceu. E o faraó que se levantou no lugar daquele que conhecia Jacó, temeu pela grande multidão de israelitas, de hebreus, como eles se chamavam ali no Egito, havia naquele país. E ele temeu que os hebreus se reunissem com seus inimigos e trouxessem uma derrota para a terra do Egito. Então ele escravizou aquele povo. Ele colocou sobre eles homens que lhes escravizaram e foram obrigados foram obrigados a fazer tijolos e a fazer construções. Dizem que construíram inclusive até os pirâmides durante aqueles tempos. Mas nós encontramos aqui no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 8, encontramos aqui, diz assim: entremente se levantou sobre o Egito um novo rei que não conhecera a Jacó. E disse ele ao seu povo: eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e se retire da terra. Então, eles colocaram sobre eles feitores para os afligirem as suas cargas. E assim os israelitas edificaram para Faraó cidades, armazéns, Pitom e Rameneses. Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Por isso os egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza. Mas Deus, como sempre, Deus tem um plano. Amém. Deus tem um plano. E Deus trouxe para eles um libertador. Nasceu ali na terra do Egito. Nasceu ali um pequeno nenê, o nascimento de um homem chamado Moisés. No livro de Êxodo, capítulo 2, terminamos o livro de Gênesis e já embarcamos no livro de Êxodo, nasceu, ou seja, nos conta do nascimento de Moisés. Moisés nasceu na terra ali do Egito e ele passou os seus primeiros 40 anos dentro da terra do Egito. Ele nasceu numa casa de hebreus, pobres, servos, escravos, mas havia tido um decreto que proibia o nascimento de meninos varões dentro das casas dos hebreus. E a mãe de Moisés amava muito daquele pequenininho, e como toda mãe ama os seus filhos, ela queria guardá-lo com muito amor. Então, ela preparou para ele uma cesta. Cesta de juncos e betumou por dentro com piche e por fora também. E colocou ele lá dentro e largou ele largou ele dentro do rio, onde os juncos e tudo mais que cresciam ali no rio, eles podiam protegê-lo e guardá-lo. Também ela colocou a sua irmã para guardar ali aquele nenezinho Moisés. Veja só o que aconteceu. E sua irmã, lendo aqui do capítulo 2, versículo 4, postou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. E a filha de Faraó, versículo 5, desceu para banhar-se no rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio.
E vendo ela a arca do menino no meio dos juncos, mandou a sua criada buscá-la. E abrindo-a, viu a criança, e eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele e disse: este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: queres que eu te vá chamar uma ama entre as hebreias para que crie este menino para ti? Respondeu a filha de Faraó: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. E disse-lhe a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu lhe darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando, pois, o menino já era grande, ela a trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e lhe chamou Moisés, dizendo: porque das águas o tirei. Então, uma história maravilhosa, como Moisés foi poupado daquela morte que ele deveria ter sofrido. E podemos enfatizar aqui hoje da importância do plano de Deus nas nossas vidas, se nós ao menos permitimos que Deus tome lugar em nossas vidas, se permitimos que Deus cumpre a sua vontade em nossas vidas e colocamos no Senhor a nossa fé e a nossa confiança, como fez a mãe de Moisés. Ela colocou a sua fé no seu Deus e orou. Deus protegeu aquele menino. Agora ela tinha o direito de criar o seu próprio filho por um determinado tempo de vida. Com certeza a sua vida foi poupada por causa da preparação e da confiança que sua mãe tinha no Senhor. Neste momento nós vamos orar a Deus e vamos pedir que Deus opera em nossos corações e fala conosco, que nós podemos entregar nossas vidas a Deus e que Ele possa nos ajudar a confiar nele, como essas pessoas confiaram e viram grandes milagres acontecerem em suas vidas. Oremos a Deus. Pai, amado Senhor, nós agradecemos a Ti hoje, Jesus, por este momento que nós temos de conhecer a Sua palavra. Pedimos em Teu nome santo, ó Deus, revele-nos, Senhor, ainda mais da Tua palavra e ajuda-nos a crescer e desenvolver, Senhor Jesus, na plenitude da Tua salvação e da Tua palavra. Guia e guarda meus estudantes aqui hoje, esteja com eles, para que eles possam encontrar as riquezas da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu Te agradeço. Em nome de Jesus.